Pessoas, sejam muito bem-vindos, seja muito bem-vinda ao podcast Falar em Público Sem Timidez. Aqui eu te ensino a dominar sua timidez e a sua expressão para você falar em público sem medo. Eu sou Elisan Correia e o tema desse episódio é: eu nunca vou conseguir falar em público sem medo? É uma pergunta, eu nunca vou conseguir falar em público sem medo? Gente, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Rapaz, tá desconcentrado aqui, começando as lives? Que isso, que isso. Vamos lá, gente, dois recados rápidos. Primeiro recado, tem um grupo do WhatsApp, clica aqui embaixo na descrição ou lá no link da bio, se você está assistindo pelo Instagram, entra, grupo do WhatsApp VIP pra gente falar sobre várias coisas lá dentro, principalmente sobre timidez, medo de falar em público, exposição, tudo isso, tá? E outra coisa, dia 24 de março nós teremos, eu olho para lá porque eu tenho um calendário, tá? Dia 24 de março nós teremos um evento, tá? Será um evento gratuito, cara, gratuito, tá? Eu não sei se vai ser ao vivo ou não. Eu acho que não vai dar para ser ao vivo, mas eu vou liberar ele num único horário, tá? Vai ser específico ali, então vai ser dia 24 de março, beleza? Já anota na tua agenda. Ainda não dá para você se inscrever? Não, talvez não. Olha aí embaixo do vídeo, vê se tem na descrição a página para você se inscrever. Se não tem ainda, já marca, deixa guardadinho no seu coraçãozinho, tá bom? E vamos lá pro vídeo. Medo de falar em público, ok? Primeira coisa, falar em público é falar para uma ou mais pessoas, tá? E o medo, ele é um receio, tá? Tem gente que trata o medo como uma coisa muito, né? Nossa, eu sou corajoso, eu não tenho medo de nada nessa minha vida. Então eu vou falar com você como um receio, tá? Você tem receio de exposição, você tem receio de falar em público, você tem receio de passar vergonha, você tem receio do que as outras pessoas vão pensar. Tudo isso é o medo de falar em público, tá? É o medo da exposição, o medo de ser julgado, o medo de você ter que se defender sozinho. Eu já falei vários episódios aqui sobre o medo, tá? E hoje eu vou falar por que você precisa alimentar esse medo. Ok? O tema desse episódio é justamente esse. Por que você precisa alimentar esse medo? Então, a pergunta é: eu nunca vou conseguir falar em público sem medo? Deveria ser mais: eu devo falar em público sem medo? Tá? Vamos lá. Vou colocar isso daí na thumb para ficar mais fácil pra gente, tá bom? Ok. As pessoas confundem alguma coisa aqui. Vamos lá. O medo, ele não é uma coisa ruim, necessariamente, tá? Porque o medo, ele nos traz alerta. Eu vou defender o medo hoje, hein? O medo, ele traz alerta, ele traz um estado de você ficar atento às coisas que estão à nossa volta, ok? Mas não confunda o medo, esse medo de ficar alerta, com aquele medo que te paralisa. O medo que te paralisa é igual à morte. O medo que você fica em alerta é o medo que você toma atitudes, que você fica, opa, tá acontecendo alguma coisa, deixa eu tomar uma atitude. É aquele nosso medo antigo, né? Eu já falo um pouquinho mais sobre isso. Mas vamos entender, o medo que te paralisa é o medo que te impossibilita de realizar coisas que você gostaria. Por exemplo, eu gostaria de bater uma foto em um lugar, mas pô, tô com medo do que as pessoas vão pensar. Aí você não faz. Ah, eu queria gravar um vídeo sobre um assunto que eu gosto muito, que é, sei lá, bolacha. Aí você não faz, porque fica, pô, as pessoas vão pensar que eu sou gordinho, que eu sou isso, que eu sou aquilo. Aí você fica com medo do que as pessoas estão pensando, você fica com medo do que pode acontecer, fica com esse receio, e aí você não faz. Então esse medo, não é esse medo que eu tô falando aqui, tô falando do, cara, eu tenho um pouquinho de receio sobre o que as pessoas vão pensar, mas eu vou falar para aquelas pessoas que gostariam de ver esse tipo de conteúdo. Você já tá tomando um outro pensamento em cima do medo para que você consiga agir, ok? Tem aquela famosa frase lá: tá com medo? Vai com medo mesmo, sabe? Eu não gosto muito dela, eu gosto do tá com medo? Vai com técnica mesmo. Porque quando você tem técnica, você consegue sobrepor ela acima desse medo. O medo, ele existe, ele não pode deixar de existir. Quando eu falo aqui, falar em público sem medo, é para você controlar esse medo, tá? Mas é uma forma que você entende. Quando as pessoas perguntam para mim, Elisan, como que eu falo em público sem medo? Elisan, como que eu falo em público sem ficar nervoso? É uma série de fatores que você pode colocar, mas a base dela sempre vai ser o quê? A técnica. Sempre, sempre, sempre é a técnica, tá bom? Então coloca a técnica em primeiro lugar e tá tudo bem, tá tudo show. E você vai ficar feliz demais. O coraçãozinho vai ficar quentinho, tá? Então técnica tá sempre ativa ali com você, ok? Aqui a gente tem um ponto muito importante, né? A importância que você tem que ter, a importância que você tem que dar, na verdade, quando você vai falar em público pro medo. Você tem que dar uma importância para ele. Vamos lá, eu falei para você que o medo, ele é uma coisa que é boa, tá? E deixa eu defender essa tese. Antigamente, pensa lá antigamente, lá no tempo da caverna, tá? Antigamente, se você não tivesse medo de nada, você não se perpetuava. Você não estaria aqui. Então o medo, ele está enraizado no nosso sistema límbico. O medo, ele faz parte do ser humano. Então o medo do escuro não é o medo do saci
te pegar no escuro. O medo do escuro é o medo do que pode ter no escuro. E hoje em dia a gente associa a fantasma, isso, aquilo. Antigamente não era isso. Antigamente era uma onça, era um tigre, era um animal que poderia te devorar no escuro ali. Então, quando você pensa em medo, você já pensa em sistema de sobrevivência. Ok? E por que a gente tem medo de se expor, então? Primeiro, que quando você está exposto, a palavra mesmo já diz, você está exposto, você pode ser atacado a qualquer momento. E segundo, a gente tem medo do que as outras pessoas vão pensar sobre a gente. É o medo do julgamento. Eu já fiz um episódio inteiro falando sobre o medo do julgamento. Então, o medo do julgamento, ele está presente em todos os seres humanos. Cara, é difícil você ter um ser humaninho que caga porque os outros pensam. Caga mesmo, literalmente, a pessoa não tá nem aí. A pessoa pode até falar, cara, eu não ligo porque os outros pensam, mas às vezes ela liga, às vezes ela veste uma roupa porque. Não porque ela quer parecer desajeitada. Ela veste uma roupa porque ela quer parecer bem naquele lugar. Então ela tá pensando no que os outros estão pensando. Isso é importante, você vive numa sociedade. É importante, você vai num lugar onde precisa de traje de gala e você vai lá de moletom. Entendeu? Tipo, desculpa com o preconceito com moletom, mas ele tem momentos, não é não, Nora? Com certeza. Então, tem momentos. Cada coisa tem momentos ali para você usar, ok? E é importante você alimentar esse medo, porque se. Vamos usar um exemplo aqui. Você tava de boa, tranquilo lá, ó, antigamente, né? Olha que bonitinha aquela fruta, olha o macaquinho passando, olha que legal aquele bichinho. Aí de repente mexe um arbusto. Mexeu um arbusto assim. Mexeu um arbusto. Opa, você já fica atento. Aí o medo que te paralisa, você morreu. Porque se for um animal ali que tá pronto para te devorar, você morreu. Agora, se for um animal que você consiga correr, que você consiga dar uma pedrada, que você consiga sobreviver, opa, você agiu perante aquele medo. Então, o medo, ele é importante para te dar atenção. E vem muito aquele estado que eu falo, os níveis da timidez, né? Tem um nível da timidez que é o casquinho de ovo. E o nível casquinho de ovo é aquela pessoa que não tá nem aí, tá despreocupada. Ela não é tímida. Aquela pessoa que, nossa, tem um nível de timidez bem baixo, ela não tá nem aí com os outros, ela fala tudo o que ela pensa, e sabe, aquela pessoa que às vezes é maldosa, às vezes, nos comentários dela, porque ela simplesmente está falando o que ela pensa. Ela fala que ela pensa com todo mundo, não é com uma pessoa ou outra, ela fala que ela pensa com todo mundo, em todo lugar, ela não tem filtro na língua. Então, essa pessoa é uma pessoa perigosa para ela e perigosa para os outros que estão à volta dela. Para pensar, existe uma síndrome rara que é uma síndrome de sensibilidade. A pessoa não sente dor, praticamente, tá? Falando diretamente que ela não sente dor. Essa pessoa que não sente dor, ela é muito perigosa. Porque uma pessoa que não sente dor não significa que ela não se machuque. Ela se machuca, inclusive, mais do que os outros, porque ela não percebe. Ela pega um negócio quente, faz bolha na mão, ela, pô, tá andando ali, torce o pé, não sente nada, continua forçando aquele pé torcido, quebra, não sente, tá? Então essa pessoa é muito perigosa, enfia a mão no olho, se cega, ela enfia uma mão no olho, cegou ali, pronto, e já era, sabe? Ela foi coçar o olho, sentiu uma coceirinha, foi lá e enfiou o dedo dentro do olho e se cegou. Então, pesquisa depois essa síndrome rara de sensibilidade. É muito importante, cara, a gente ter essa noção de que o medo, ele preserva a gente, tá? Ele serve como uma prevenção para você não se quebrar. Aquelas pessoas que não têm medo de altura, vivem tirando foto lá em cima, lá nas alturas, sabe? Aquela pessoa que fica fazendo parkour lá, não sei o que, não sei o que. Cara, essa pessoa, ela tá lidando com o medo irracional do ser humano. Não tem como você mensurar o tamanho do medo de altura. Só quando você realmente está lá em cima que você consegue mensurar e falar assim, Jesus do céu, aí tua mão soa, você sente frio na barriga, você sente vontade de ir no banheiro, a exposição é a mesma coisa. Tem gente que tem uns sintomas de exposição, cara, eu já vi síndrome de exposição que a pessoa inchava. A pessoa, a pele dela ficava horrível, enchida de espinha. Então, são coisas, é psicológico, eles dizem, tudo é psicológico. Cara, se você for colocar tudo nessa tua vida, é psicológico. Tá? Mas existem técnicas para você lidar, técnicas onde você trabalha com isso, técnica de corpo, técnica de voz, técnica de respiração. Existem técnicas para que você possa alimentar esse medo, para que você não seja essa pessoa que fala tudo o que pensa, que é uma pessoa que não tem filtro, e para que você não seja esse inconsequente, que fica lá em cima na altura, não tá nem aí, pula de um prédio pro outro. Não tô criticando o cara do parkour, tá? Pode praticar. Só tô falando, ele não tem medo. Ele tá ali tranquilo. Não significa que ele não tenha medo, tá? Mas ele lida com aquele medo de uma forma que eu não conseguiria. Eu olho para aquilo e falo, eu não conseguiria pular de um prédio pro outro nessa altura. Por quê? Me falta técnica. Ele, com técnica, ele consegue. Tem gente que fica lá pendurado lá em cima, na ponta mais alta de um prédio. E fica lá filmando assim, ó, que legal aqui, ó, brincando com a morte. E fica lá, bonitinho, brincando com a morte. Então, o medo, ele pode ser superado com técnica, ok? Com técnica a gente consegue fazer isso.
Eu tenho um exemplo de um momento que eu tava nesse nível de casquinha de ovo. Eu tava tranquilo na minha, eu não tinha medo de me expor, eu já me expunha há uns 5 anos mais ou menos com consciência. E eu tava bem tranquilo, eu tava fazendo uma entrevista de emprego. E nessa entrevista de emprego era em grupo. Então, por estar em grupo, eu já tava, nossa, tava suave. Eu tava assim, cara, eu tenho mais poder de competição aqui do que essas outras pessoas que estão aqui. Olha a arrogância. Tava lá, de boa, tranquilo. E até que a mulher pergunta pra mim assim, tá, eles se apresenta. Daí eu me apresentei e ela perguntou assim, aonde você quer estar daqui 5 anos? Onde você se vê daqui 5 anos? E eu, na minha arrogância, não estava prestando atenção na minha expressão. Então eu não estava controlando o meu vocabulário, eu não estava controlando o que eu estava falando, eu só estava falando tudo aquilo que eu estava pensando. E isso é perigoso demais. E tá, eu falei, cara, daqui eu estava fazendo teatro na época, cara, daqui uns 5 anos eu quero estar trabalhando só com teatro, eu quero só fazer isso, sabe? Ter companhia de teatro, só fazer isso. Aí as pessoas pegaram, olharam pra mim assim, sabe, de canto de olho, assim, falaram, você tá maluco? Daqui 5 anos, então, você não quer estar trabalhando nessa empresa que você tá aqui hoje. Ela é só um quebra-galho, então, pra você, sabe? E aí que eu tomei essa noção. As pessoas começaram a olhar pra mim, assim, eu tentei consertar, deu não, porque eu faço isso em tempo que não é integral, né? Eu faço no final de semana, ter companhia. Não adiantou, cara. Você acha que eu consegui aquele emprego? Não consegui. Foi bom pra mim, por Elisanzinho do futuro? Foi maravilhoso, mas o Elisanzinho do passado queria aquele emprego. Só que ele não estava atento ao que ele estava falando. Quantas vezes não aconteceu isso com você, de falar a coisa e aí de repente você toma a noção de, ixi, falei, caceta, foi. Não era pra ter falado isso aqui. Eu falei que eu não tava com raiva, eu falei que eu não tava triste, falei quando isso, falei quando aquilo. A gente fala. Então o controle do nosso medo, ele serve justamente como um filtro. A gente tem esse filtro, cara. É importante demais você ter esse filtro. Porque esse filtro é o que vai te manter vivo, digamos assim. Quantas pessoas não estão sendo canceladas por falar tudo o que ela pensa? Ok? Por falar tudo o que ela pensa. Cara, ninguém é perfeito, beleza, isso eu entendi. Mas às vezes quando você está num nível de exposição grande, você tem que controlar mais o que você está falando. Tá? Então alimentar o medo é importante por causa disso, para que você não seja cancelado, digamos assim. Porque o medo de cancelamento é um medo que está surgindo hoje em dia. Então todo mundo que está se expondo, está fazendo live, está fazendo vídeo, tem esse medo. É o medo do julgamento. É o medo de você ter mais pessoas contra você do que pessoas a teu favor. E esse medo, ele é real em todo mundo, cara. Vai no mercado e dá um grito. Você vai ter mais pessoas olhando torto pra você do que pessoas falando, ai que legal, ele dá um grito. É um medo que você tem de não ter pessoas ao seu lado para te defender. É o medo de julgamento, medo de você ser exposto. Eu falei um episódio inteiro sobre esse medo, tá? Mas hoje eu tô defendendo esse medo de falar em público. Cara, e existem vários pontos, tá? Tem gente que tem medo de falar em público porque é feio, tem gente que tem medo de falar em público porque tá gordinho, tem gente que é isso, tem gente que é aquilo. Cara, e tudo isso tá relacionado ao quê? A medo de julgamento. Medo de você ser julgado, medo das pessoas falarem coisas sobre você. E é fundamental você alimentar esse medo. Olha que contraponto. Porque quando você tem esse medo, ele te possibilita ter um estado de atenção. E quando você tem um estado de atenção, você tem um estado de concentração. Concentração, você está concentrado sobre as suas atitudes, sobre as suas ações. Olha a importância da concentração e atenção na nossa vida. Aonde que eu aprendi isso? Tudo, as ferramentas que eu utilizo isso estão tudo dentro da oficina. Mas eu preciso passar essa base para você, para que de fato você tenha essa noção de que, pô, é importante alimentar essa ansiedade, essa coisinha, esse medinho, né? O medo de você falar em público. É importante você alimentar isso. Importante você ter no coração, tá? E não leve medinho com coisa como se fosse negativo, tá? Não, não é. É que ele é um medo que você precisa ter, mas não é um medo que ele pode te controlar. Você não pode deixar ele te controlar de forma alguma. Não deixe o medo te controlar, porque se ele te controlar, você vai travar, tá? Então, essa é uma resposta para aquela pergunta. E se eu não fizer? Se você não fizer, corre o risco de você ser escravo do seu medo. E cara, deixa eu arrumar essa cadeira aqui que ela fica fazendo barulho, isso me irrita. Se você for controlado pelo seu medo, você vai sempre ponderar atitudes baseadas nele. Você evita tomar atitudes que sejam por sonho. E a melhor coisa, cara, é você tomar atitudes por sonho, tá? Vamos lá, vamos seguir aqui. Enfim, por que você deveria investir tempo ou dinheiro para aprender a controlar isso? Em primeiro lugar, que eu sempre falo aqui, é paz. Paz, cara, dificilmente você consegue mensurar para comprar. Né? Paz é paz, cara. E é uma coisa que não é mensurável. É quanto você pagaria pelo teu sono.
Quanto que você paga hoje para você dormir? Só quem não dorme o suficiente sabe o quanto é pesado isso, não é não, Nora? É complicado. O dia fica longo. Então, quando a pessoa ela tem dificuldade com falar em público, quanto você pagaria para você perder tua timidez? É uma coisa que não dá para você mensurar. Ah, pago R$ 5, eu pago R$ 10, pago isso. Cara, não tem preço isso. É uma paz tão grande que não tem preço. E você pode dominar sozinho? Pô, pode. Tem vídeo aqui meu falando, tem um monte de coisa. Aonde você aprende a ir mais rápido? Dentro da oficina. A oficina tá aberta sempre, Nora? Não. Não tá. Então, entendeu? Mas você pode fazer isso aqui durante seu tempo. Você vai lá, controla, faz. Tem vários exercícios aqui, tem exercícios de respiração, de voz, disso, daquilo, de interpretação. Tem exercícios de tudo um pouco, onde você consegue controlar ainda mais a sua timidez e a sua expressão para que você possa falar em público sem medo. E lembra, falar em público sem medo não é zero medo, não. É que você controla o seu medo, tá? O controle sobre esse medo. É importante ter esse controle sobre esse medo, ok? Vamos lá. Deixa eu tomar uma água antes. Cara, um ponto essencial para eu falar aqui para você. Se acovardar, tá? Se acovardar perante as situações evita com que você abrace oportunidades. O que eu quero dizer com isso? As oportunidades, elas estão aí o tempo todo. A gente só não enxerga elas quando não temos um filtro. Hoje, se você voltasse no tempo, você veria mais oportunidades relacionadas à internet, relacionadas a esse mundo, do que antigamente, quando você não via e você não aproveitou elas. Se você voltasse no tempo, você, cara, eu criaria o Facebook, eu criaria isso, criaria aquilo. Porque você já viu a oportunidade. Porque ela já existe hoje. Mas ela existia antes também. É por isso que elas foram aproveitadas por outras pessoas. Então, a oportunidade de falar em público, ela está relacionada não só a bens materiais, não. Tá? Não só, eu vou criar uma empresa, vou fazer isso, vou aproveitar aquela ideia. Não, é um relacionamento. Quantas vezes você já não deixou de chamar a pessoa que você gosta pra sair porque você tava com medo? Porque você tava com vergonha? Porque você tava tímido? Porque você estava com medo do julgamento? E aquele medo, em vez de ele te acelerar, ele te paralisou. Quantas vezes você já não olhou pra uma situação e falou, pô, aquela vaga de emprego seria massa, né? Mas, pô, precisa de muita exposição, tem que liderar a equipe, ou tem que vender, ou tem que fazer aquilo. Mas eu queria trabalhar naquela empresa. Quantas vezes você já não deixou de preencher um cargo porque você viu que tinha que liderar, que tinha que, sabe, tinha que se expor mesmo? Quantas vezes você já não deixou de gravar um story, de bater uma foto num lugar onde você gostaria, porque você estava com medo, e o medo ele estava te paralisando? Não era esse medo onde eu digo pra você, está com medo? Vai com técnica mesmo. Não era esse medo de, pô, eu posso ir, vou com técnica, sabe? Não, era um medo irreal, era aquele medo de você, cara, vou paralisar, não vou fazer nada, eu vou ficar aqui travado, o que eu faço? Então, esse medo, ele não pode existir no seu coraçãozinho, não é não, Nora? Uhum. O quê? Eu queria pedir desculpa. Do quê? Eu coloquei feijão pra cozinhar, tô fazendo barulho. Não, de boa, de boa. Então, é importante você ter a noção de que alimentar o medo, ele serve para te preservar, mas ao mesmo tempo, se você alimentar ele demais, ele vai te paralisar. Tem um meio termo aí, onde você consegue navegar tranquilamente. Eu tenho medo de me expor? Cara, para algumas coisas tenho medo de me expor. Se for contar geral, medo de exposição? Tenho medo de exposição sim. Tenho medo de estar aqui fazendo uma live com você? Não tenho. Eu controlei meu medo. A primeira vez que eu fui fazer, tinha medo? Pô, tinha. Então, você, com experiência, você acaba lidando melhor com medo. Como que era a primeira vez que a dona Lucimara, Nora, fez a primeira live dela para hoje? Nossa senhora, meu Deus, ficou vermelha, suando frio. Nossa, horrível. E agora, tranquilo. Agora faz 5 lives por dia, tá lá. Faz 3 lives por dia, faz 2 lives por dia, tá fazendo live toda hora. Tem que controlar a mulher pra ela diminuir o nível de live dela, senão ela tá o tempo todo ao vivo. É uma dor gigantesca? Não. Mas ela sente uma dor. É incômodo ainda, não é? É. Ainda tem esse receio de fazer. Mas não é aquele receio que te paralisa. A primeira vez ela tava quase desistindo. Tava quase desistindo. Ela tava, meu Deus, eu não quero fazer, não quero fazer, não quero fazer. E vamos fazer, vai. Foi com técnica mesmo. Tô com medo, vou com técnica mesmo. E foi. Abraçou a causa e seguiu em frente. Então, o medo, você tem que enfrentar ele. Quais são as ferramentas que você tem para enfrentar o medo? Quais são essas ferramentas? A segurança. Segurança vem com técnica, tá? Técnica. Técnica para você fazer, técnica para você aprender, técnica para você controlar. Esse controle, é por isso que eu sempre falo, controle da timidez, controle da expressão. O controle te dá segurança, ok? E segurança, ela vai evitar aquele medo irreal que vai te paralisar.
Porque pensa lá naquele exemplo que eu te dei do arbusto se mexendo. Cara, ele se mexeu. Inicialmente você poderia correr. Bum! Sabe, disparar, manada, que quando um bicho corre, todo mundo corre porque eles não estão nem aí pra saber se é um leão ou se é um pássaro que tá mexendo naquele arbusto. Ele vai correr. É um instinto. O instinto dele é correr, é se movimentar, é tomar atitude antes de qualquer coisa. Então ele não pensa, não, pode ser que seja um passarinho, pode ser que seja um fotógrafo. Não, ele pensa, cara, é um leão, vai me comer. É um leão, já era. Então, quando você tem essa noção de que, opa, eu tenho segurança, se for, mexeu o arbusto ali, você, pô, beleza, eu tenho segurança, eu posso correr, eu posso ficar, né? E geralmente a gente não toma atitude pensando no quê? Nos outros. Se estoura um negócio, tem gente que vai gritar, né? Vai falar, ai, caceta. Tem gente que vai controlar aquele grito, vai olhar e depois assusta. Mas ele tá aqui dentro. São coisas que não tem noção. A Nora viu hoje uma aranha, né, Nora? Nossa senhora. Qual que foi teu instinto, a primeira coisa que você fez? Gritar. É gritar. Tem gente que grita, tem gente que chora, tem gente que corre, tem gente que mata, né? Tem gente que olha para aquilo e se matou. Eu, quando vejo uma aranha, Elisã, nossa, olha só, Elisã não sente medo, cara que sento. Pô, às vezes eu tô de boa ali, aparece a aranha do tamanho da minha cara, eu fiquei, caceta. Você sente esse medo, ele tá aqui. Mas tem gente que olha pra aranha, sente o medo da aranha e foge, né, Nora? Some. É. A Nora é uma pessoa que evita até de falar disso. Senão já começa, né, a passar mal, né, Nora? Então, é importante a gente alimentar, tá? É importante alimentar o medo com um certo nível, ok? E outro ponto é, onde as pessoas erram mais nisso? Primeiro, elas erram muito quando elas acham que não deveriam sentir medo. Sabe a pessoa que acha que tá errada de sentir medo? Ela fica assim, pô, mas eu não deveria sentir medo, que merda que eu sou, que vergonha, que isso, que não queria isso. Cara, o medo é importante, tá? Então sinta ele, não deixe ele te dominar. Isso é um ponto, diga. Uma vez o meu sobrinho hoje tava assistindo vídeos no YouTube de palhaço assassino. Daí eu falei pra ele bem assim, mas por que você tá assistindo se você tem medo? Daí ele falou pra perder o medo. Já tem 7 anos, ele deveria ter uns 6. Olha aí, pra Uns controlar. 5, 6. Se E ele enfrenta falou ele, isso, né? e eu falei, meu Deus do céu, uma criança. Você enfrenta o medo, cara. Pô, o palhaço assassino é assustador, né? É assustador pra todo mundo. Então, você tem que enfrentar, ok? Mas eu sempre digo, cara, você olha pra aquela piscina, ela tá vazia. Não pula de cabeça nela, não seja o corajoso sem noção. O enfrentar é enfrentar com técnica, não é enfrentar a qualquer jeito. Porque você pode se machucar, sabe? Ele pode te gerar um trauma. Falei sobre isso ontem, as consequências de falar em público sem técnica. Cara, pode te gerar um trauma. Você falar em público sem técnica pode te gerar uma fobia social. Onde você se expôs. O Guilherme mesmo tem caso sobre isso, né, Nora? Aham. Então eu vou falar pra você parar de bater um pouquinho na mesa. Você mexe tudo aqui. O Guilherme mesmo ele tem muito sobre isso. Porque a primeira vez que ele foi se expor grandiosamente assim foi quando ele foi fazer na faculdade, foi apresentar um trabalho. Não era o TCC dele, mas era um trabalho. E ele falou que ele foi muito julgado. A professora olhava pra ele com a cara de julgamento. Você ficava olhando pra ele com a cara de julgamento, todo mundo. E ele começou a travar. Começou a travar. E o Guilherme, ele é muito ansioso. Muito ansioso. Dá pra trazer ele aqui algum dia pra falar sobre só ansiedade. Só sobre ansiedade. Ele vai te contar, vai ficar 5 horas falando sobre a ansiedade dele. E como que ele lida com isso. Mas acontece que hoje ele se expõe tranquilo. Hoje ele não tem medo de gravar vídeo. Não, hoje ele tá suave e tal. Primeira vez que ele foi fazer... Te garanto, com 100% de certeza, que ele estava morrendo de medo. Morrendo de medo, tá? Todo mundo tem esses medos da exposição. Só que acontece, quando você, que nem o Odilon lá, acontece quando você começa a enfrentar ele, você torna ele teu amigo. O medo, ele tem que vir pro teu lado, ele não pode jogar contra você. Ele tem que estar do teu lado, falar assim, opa, beleza, você vai estar comigo? Então tá. Então você vai jogar do meu jeito, ok? Eu preciso te alimentar, preciso que você fique vivo, para que você me mantenha vivo. Então o medo ele vai ter que sempre andar lado a lado com você ali. Ele não pode ser maior que você. E ele não pode ser pequeno a ponto dele deixar de existir. Ele tem que estar ali. Ok? O Elisã defendendo o medo de falar em público, hein, Nora? Tá aí, ó. Ok? Ponto aí. Você sempre erra, né, cara? Cara, é tão difícil você parar pra pensar em enfrentar uma situação onde você tem que alimentar o medo, né? Tipo assim, pô, eu tenho medo, eu quero deixar de ter medo. Só que quando você começa a deixar de ter medo, corre aquele risco que eu te falei da casquinha de ovo. Cara, não faça isso. Porque você vai se tornar o chatão do rolê. Você vai se tornar uma pessoa que fala uma verdade sem filtro, é uma maldade. Tem hora pra você falar a coisa e tem forma de você falar. Tem empatia. A gente falou sobre a empatia pra falar em público.
Foi no vídeo sobre interpretação, como que você interpreta melhor as pessoas. É puramente empatia. Você se coloca no lugar da pessoa e você entende como aquela pessoa gostaria de ser tratada. Como você gostaria de ser tratado naquela situação, onde você errou, onde você não errou, onde isso, onde aquilo. É empatia mesmo, você tem empatia pela pessoa, ok? Então, falar em público sem medo é você controlar esse medo a ponto de ele existir e não te controlar. Por que eu estou sendo repetitivo e estou dando muita ênfase nisso? Para que você não me entenda errado. Para que você não fale assim, nossa, mas então eu não tenho que ter medo. Ou não, eu tenho que ter medo. Não, estou deixando claro para você. Você tem que ter medo. Mas é um medo controlado. É um receio. Não chega nem a ser medo. É um receio. Receio é você não ter certeza sobre algo. E a gente nunca tem certeza sobre o futuro. Eu tô aqui gravando com você, a Nora vai lá, bota um negócio pra cozinhar. Aí começa a fazer barulho. Se eu fosse uma pessoa muito ansiosa, tivesse isso aqui, isso me desconcentraria. No passado, isso me desconcentraria, não é, Nora? Noura. Isso me desconcentraria. Real, oficial, assim. Eu não conseguiria estar gravando aqui com barulho lá no fundo, com o cachorro latindo, com aquilo. Chegou um determinado momento, eu falei, cara, quer saber? Vai ter barulho mesmo. Toda vez que a gente vai gravar, a nossa concentração aumenta, então parece que o barulho só existe naquele momento que você está gravando. E não é, ele existe o tempo todo. Só que quando você está gravando, você quer silêncio. Né? Você quer silêncio e não tem como ter silêncio o tempo todo. Tá? Então, eu já aceitei isso, Elisanzinho ansioso, já saiu de dentro de mim. Isso já tá suavão, ok? Vamos lá. Então, como que a gente começa a organizar esse tipo de coisa? Vamos lá. Para você perder o medo, você precisa de técnica, né? E vai chegar uma hora que esse medo ele vai ficar pequeno, aonde você vai precisar alimentar ele, ok? E eu quero saber qual que é o teu ponto, aonde você tá. É aquela pessoa onde não tem medo e você está precisando alimentar ele, ou você é aquela pessoa que tem medo e quer, diminuir esse medo? Diz aqui pra mim, ok? Vamos lá. A gente enfrenta o medo com coragem, ok? Pra gente ter coragem, a gente precisa de segurança. E pra gente ter segurança, nós precisamos de técnica. Então a gente começa pela técnica. A técnica é onde vai resolver todo esse problema do medo. Por quê? Pensa comigo. Eu não falo alto. Eu não consigo falar alto, eu sou uma pessoa que não consegue falar alto. Beleza. Como que você resolve esse falar alto? É gritar? Não, gritar você vai machucar tua voz. Ok? Então você vai trabalhar a técnica de respiração e depois técnica de voz. É o primeiro ponto. Elisana, eu não consigo controlar minha ansiedade. Tem vídeo sobre ansiedade. Vai lá e assista e estude com objetivo. É o que eu falo sempre quando você vai fazer um treino, quando você vai melhorar para você aplicar isso na sua vida. Não é estudar por estudar, cara. Estudar por estudar você não melhora. É quando você tem uma consciência sobre aquele estudo. Por exemplo, você está estudando voz e você fala, eu falo baixo. Tem como você medir voz? Tem. Você pode pegar um aplicativo ali para você medir a altura da tua voz e se você está falando alto ou não. Mas isso é muita coisa, não é muita informação, não precisa disso. Tá? É dia após dia, é semana após semana, sabe? Então dá para você fazer um teste gravando. Você tá de boa, você tá falando e você vai fazer uma apresentação sua. Oi, meu nome é Elisan, eu tenho tantos anos, eu faço isso, faço aquilo, gosto de fazer isso, não gosto de fazer aquilo. Ponto. 30 segundinhos, só isso. Beleza, você vai treinar a voz, treina a voz, treina tom de voz, treina respiração, treina. Depois, você vai gravar de novo. E aí que tá. Você só melhora quando você gerencia. Você só consegue mensurar quando você gerencia. Para pra pensar comigo. Quantas latas de leite condensado você tem no teu armário? Se você não sabe, não tem como você gerenciar. Se você sabe, tem como você gerenciar. Quantos pacotes de bolacha você tem no teu armário? Quanto macarrão, quanto arroz, quanto isso, quanto aquilo? Se você não sabe, você não tem como gerenciar. A mesma forma funciona quando você quer mensurar se você está melhorando ou não. Na técnica de voz, você tem como mensurar com comparativo. Não só na tua memória, mas gravando. A gravação ela vai te ajudar em vários aspectos. Primeiro, que você vai perdendo esse medo da câmera. Você vai ter medo da câmera e não precisa mostrar isso pra ninguém. É teu. Mas você vai ter o medo de gravar. Você vai falar, nossa, eu tô feio, eu tô ridículo, eu tô isso, tô aquilo. Não, Nora, você fica aquele pensamento de, ixi, o que você pensa quando você tá gravando alguma coisa? Eu vou engasgar, não vou conseguir falar. Então, olha aí, vou engasgar, não vou conseguir falar, vou travar, isso, aquilo. Então, você vai trabalhando em cima disso. A primeira vez que você gravou não foi a pior experiência da sua vida, quase? Deus me livre, queria morrer. É por isso que você tem que treinar, tá? E é treinar com consciência, porque quando você treina com consciência, você se aprimora. Você vê onde você erra e você vê onde você pode melhorar. E esse é o segredo básico de todo estudo, cara. Veja onde você é pior e deixa ele bom. Não precisa ser excelente, não precisa ser o melhor. Você fica excelente naquilo que você já é bom.
E isso vai compensar as coisas que você não é tão bom, ok? Sempre tenha isso na sua cabecinha. Coloque isso no seu corpo, na sua voz, coloque isso no seu vocabulário, coloque isso na sua expressão, na sua timidez. Todo mundo tem pontos positivos e tem pontos negativos. Trabalha os pontos negativos até eles ficarem, beleza, positivos. E trabalha os pontos positivos até eles ficarem excelentes. Inquestionáveis, sabe? Ninguém vai questionar isso. Vai falar, pelo amor de Deus, nasceu sem medo. Essa pessoa, se você me vê aqui fazendo vídeo, pô, você fala, pô, Elisan tá aí, tranquilo, não tem medo nenhum, nasceu pra fazer isso. Vai assistir meu primeiro vídeo. Pra ver, o Elisan tá falando baixo também assim, falando sobre falar em público. Então, são coisas que a gente vai se aprimorando, a gente vai melhorando. Pega vídeo antigo mesmo pra você ver. Pega vídeo antigo de youtuber teu, pessoas que você gosta. Pega lá o primeiro vídeo do Whindersson. Pega os vídeos mais antigos aí das pessoas, se elas deixaram ainda, né? Porque os primeiros vídeos são muito vergonhosos. Tá? Então, saiba que, resumão da ópera aqui, saiba que você precisa ter medo, mas esse medo não pode te dominar. Ele tem que ser pequeno, tem que estar ao teu lado, mas ele não pode sumir também. Então você tem que controlar ele para que você ainda tenha um receio, porque o receio, o medo, vai te gerar atenção. A atenção te gera concentração. E quando você está concentrado, você está prestando mais atenção sobre suas ações. Concentração. Você está prestando atenção sobre tudo que está à sua volta, sobre as coisas que você fala, sobre as coisas que você é. Você presta atenção sobre tudo. Isso te dá mais calma, te dá mais segurança, ok? Técnica. Técnica vai te ajudar a resolver o problema do medo, beleza? E eu tô todos os dias aqui no Instagram, no YouTube, no Facebook, postando conteúdo, dizendo dicas, dando várias coisas para que você possa dominar a sua timidez e a sua expressão para que você fale em público sem medo, tá bom? Gente, tô conseguindo por enquanto fazer episódios mais curtos, ó, tô orgulhoso de mim, cara, pelo amor de Deus. É isso aí, não esquece, dia 24 de março de 2021, 2022, meu Deus, se você tá assistindo isso aqui em 2025, já passou, tá? Agora, 24 de março, a gente tem um encontro, ok? Eu tô separando uma parada massa pra gente. Vou falar mais sobre a oficina lá também, tá? Então, provavelmente a gente vai abrir as vagas da oficina novamente, ok? Mas esteja lá que eu vou te ensinar, vou te dar um passo a passo, vou te dar umas coisas massas mesmo nesse evento, para que você aprenda a dominar essa tua timidez, a tua ansiedade, essa tua expressão, para que você fale em público, beleza? Gente, um beijo na sua alma, eu vejo vocês amanhã, carnaval todo, estão aqui, ó, vamos pular junto comigo. Vamos estar junto aqui, vamos aprender a dominar a sua timidez, a sua expressão, para que você fale em público sem medo, tá bom? Ok? Deixa eu desligar aqui. Gente, obrigado, um beijo e até mais.